Durante o processo de produção, nos deparamos com diversas situações que podem criar no imaginário das pessoas vários mitos e verdades. Sou Sérgio Rangel, produtor musical aqui do Estúdio Bis, e hoje vou falar algumas dicas sobre instrumentos musicais na produção fonográfica. Hoje vamos falar como a qualidade dos instrumentos musicais influenciam na obtenção de excelentes resultados na hora de gravar a sua música. A madeira é o principal material utilizado na confecção dos instrumentos musicais. Muitas luthierias consideram que a madeira ela deve estar seca num percentual máximo de 12% para que se possa ter condições propícias e favoráveis para a construção de um bom instrumento musical. Existe um mito, né, que se criou de que essa madeira ela deve estar acondicionada numa situação na natureza onde ela deva estar envelhecida durante X anos para que se obtenha um bom instrumento musical. Atualmente, com a aplicação de tecnologia e estufas, já se consegue obter madeiras de excelente qualidade, com baixíssimos níveis de umidade, né, através da utilização de estufas. Então, não é verdade, né, em que quanto mais envelhecida a madeira, melhor será a qualidade do instrumento. Esse é um mito, ok? É verdade que é determinante para se obter um bom instrumento musical que ele seja submetido, passe por um processo de secagem da madeira. Não é a idade que determina se o instrumento é bom ou se o instrumento é ruim. Um ponto que você deve considerar: você já deve ter tido algum amigo ou conhecer alguém que, por exemplo, tem um instrumento lá, um Fender de 1968, um Giannini da década de 70, né? Ou então a bateria Golpe ou Pinguim, né, também da década de 70, da década de 80, e que tem um som extraordinário, né? Você deve considerar que, sim, a fabricação, a forma que o instrumento foi fabricado é determinante para definição do timbre do instrumento e, consequentemente, a qualidade das emissões sonoras, tá? Entretanto, a característica que leva o instrumento a ter essa excelente qualidade de emissão sonora é o fato da madeira estar seca e não a idade do instrumento, ok? A madeira ela funciona como um equalizador natural do instrumento. A densidade e a utilização de diferentes tipos de madeira não são determinantes para a obtenção de um bom instrumento. Apenas definem como que vai funcionar a frequência de vibração, né, os comprimentos de onda do instrumento e o decaimento logarítmico, que em conjunto vão definir o timbre do instrumento. Eu vou agora explicar para você o que significa o decaimento logarítmico. É um índice que define como vai funcionar, né, o sustain daquele determinado instrumento. É um índice que, numericamente, ele pode ser maior do que 1 ou menor do que 1. Tá? Nesse índice, quanto menor for o índice, maior será o sustain do instrumento. Quanto maior o índice, menor será esse sustain. Logo, influencia diretamente no timbre, né,
na emissão, né, das frequências de vibração e dos comprimentos de onda. Outro ponto também muito importante na obtenção de um instrumento musical, de um excelente instrumento musical, ou as variantes que determinam a qualidade do instrumento musical, são os tipos de madeira que são utilizados na confecção desses instrumentos, né? Tem instrumentos que são confeccionados em mogno, em ash, em maple, em basswood, rosewood. Então, o tipo de madeira vai definir como que vai funcionar a propagação das frequências desse instrumento, né? Por exemplo, quando você utiliza mogno no corpo do instrumento, a tendência é que o mogno ele realce as frequências de grave e de médio e atenue frequências de agudo. O mogno ele é muito utilizado nas guitarras Gibson, guitarras de formato Les Paul, né, que tem aquele timbre mais grave, médio. Bom, existem outros instrumentos que são utilizados por muitos músicos, né, que utilizam na sua construção uma madeira chamada alder. A alder é uma madeira que permite a construção de um som mais encorpado, né, com um equilíbrio geral das frequências, né. As guitarras que são construídas geralmente em alder são as guitarras Fender Stratocaster, que tem um som muito característico que a gente já conhece. Tem as guitarras que são construídas em ash, que essas produzem já sons mais estridentes, né? Onde você tem aí uma valorização muito forte dos agudos. Guitarras, por exemplo, construídas em ash são, por exemplo, a Fender Telecaster, né? Tem aquele som mais estridentão e tal, mais blues e tal, puxa também para um rock and roll mais grunge e tal. É uma característica dos instrumentos em ash. O maple, geralmente o maple ele é utilizado pelos luthiers ou pelas manufatureiras de instrumentos na construção dos braços dos instrumentos, né, no caso dos instrumentos de corda, ou bastante utilizado também para a construção dos instrumentos de percussão. O maple é um tipo de madeira que ela é muito estável, então ela tem uma maior resistência para segurar a tensão das cordas ou segurar a pressão das peles, né, dos instrumentos de percussão. Uma outra aplicação muito importante para o maple é em cima dos tampos, né, de instrumentos que tem, por exemplo, o corpo em mogno. Então isso faz com que haja uma compensação. Aí, por exemplo, o corpo ele é em mogno, então o mogno ele vai dar uma valorização em graves, vai valorizar aí os médios, não é isso? E vai atenuar os agudos. Quando você faz um tampo em maple, vai equilibrar mais o som do instrumento e vai levar a um instrumento mais completo em termos de ter uniformidade em todas as frequências. Você vai ter um som encorpado, com grave, com médio e também um som brilhante devido à aplicação do maple no tampo do instrumento. O ébano é uma madeira raríssima, ela já está quase extinta na natureza, né? Existem reservas muito pequenas de ébano e são, pela raridade do tipo de madeira, utilizadas geralmente para construir as escalas dos instrumentos. Então, o ébano tem mais essa aplicação, e o rosewood também. Rosewood também é uma madeira que ela é caríssima e geralmente utilizada para construir as escalas dos instrumentos, geralmente os instrumentos mais top de linha. Bom, agora você deve estar se perguntando, né?
existem várias formas de se confeccionar instrumento com diferentes tipos de madeira e instrumentos de vários valores e tipos diferentes, né? Como que isso vai influenciar na hora de fazer a gravação? Bom, você deve considerar o seguinte: nós falamos até agora sobre madeira, mas o instrumento ele não é só composto por madeira. Então você tem aí instrumentos que são elétricos, né? No caso das guitarras, dos baixos, tem aí também uma parte da composição dos instrumentos que são os circuitos elétricos, as partes metálicas, né? A construção das tarraxas, né? da ponte e tal. E tudo isso influencia na obtenção do som do instrumento, né? E aí quando você for pensar em instrumento de percussão, por exemplo, uma bateria, ou uma conga, um instrumento percussivo, você vai encontrar outros determinantes também, que é a qualidade da ferragem desses instrumentos, que vai influenciar também na obtenção de uma melhor sonoridade ou de uma sonoridade não tão excelente assim. Quando você fala em produção fonográfica, você tem que pensar no seguinte: é um momento onde você está registrando a música. Então, são situações bem distintas, né? Uma situação bem diferente. Por exemplo, quando você vai tocar num show e vai numa situação de palco, né? Que eu estou considerando que não será um momento de uma gravação de um DVD, por exemplo, de um registro também. É um show corriqueiro que você vai lá tocar na noite, né? Se tratando de um registro, eu já vivenciei diversas situações em estúdio, onde, por exemplo, o cliente ele chegou com a referência, ele tinha uma referência do som que ele queria tirar. Nós conseguimos aproximar ao máximo a timbragem ali através do amplificador, etc., utilizando um amplificador de excelente qualidade, pré-amplificadores de excelente qualidade, microfones de boa qualidade também, de excelente qualidade. Entretanto, quando chegou na hora da mixagem, o cliente sentia que por maior que tivesse sido o esforço, ainda não tinha chegado naquela referência que ele tinha passado, né? Então, o ponto principal aqui é o seguinte: vamos analisar uma situação hipotética. Você tem um instrumento musical onde você tem um corpo que ele não tem uma excelente construção. Entretanto, esse músico que foi empreender nessa gravação fez uma tunada na guitarra e colocou lá excelentes captadores, colocou captadores originais da Fender. Então, o timbre daquela guitarra vai ficar muito parecido com o timbre da Fender por causa da captação, que é um sistema que vai aproximar mais ou menos ali aquela característica, né, do som da guitarra Fender. Sendo que a construção do corpo é determinante, da madeira determinante de como vão soar as frequências, né? E um ponto principal é o decaimento logarítmico, que vai determinar o sustain, né? Então, se por melhor que você tenha um sistema de captação, ou seja, até uma captação Fender, mas o corpo da guitarra não vai ter o sustain necessário para que o timbre seja um timbre de Fender. Então, na hora de mixar, você não vai conseguir obter o mesmo resultado de você ter um instrumento original, entendeu? Então, a dica aqui, amigo, você vai registrar uma música, você vai fazer um trabalho de registro. Se você quer um timbre de Fender, utilize um instrumento Fender. Se você quiser um timbre de Gibson, utilize um instrumento Gibson. Então, a dica é sempre invista, nem que seja na alocação de um instrumento para fazer o teu registro. Havendo vários fatores que influenciam na obtenção de uma sonoridade boa ou a sonoridade esperada para a produção
do trabalho fonográfico, aconselha-se, é óbvio que aconselha-se instrumentos de marcas renomadas, de componentes reconhecidos, tá? Entretanto, né, você pode ter a sua própria característica, você é um músico, um artista que pode formar o teu próprio timbre, pode construir o teu próprio som, né? Isso não é determinante o fato de você ter um instrumento porque é de determinada marca A, B ou C, você vai ter só apenas com esses instrumentos uma sonoridade de excelente qualidade. Não é determinante por causa da marca do instrumento, e sim de como esse instrumento ele foi construído, né? Deve-se considerar o seguinte: se você busca o timbre de algum desses instrumentos que são renomados de determinadas marcas, utilize-os na hora que você for registrar. Se você não tem esse objetivo, né, de através de uma referência, de algum som que você vai trazer, se você não tem uma referência, a referência é você mesmo, então você construa o seu próprio som, né, com o seu próprio instrumento. Isso vai determinar um resultado final de excelente qualidade. Se você não tiver preso, muitas vezes, a algumas referências de alguns sons que você ali mentaliza e acha como ideal, né? Eu também sou super a favor da customização, da construção individual, da formação de personalidade no som, né? Então, eu costumo dizer também que você pode ter 50% da sonoridade feita pelo instrumento musical e os outros 50% está do instrumento para trás. É o músico que faz, o determinante é realmente o ouvido, o timbre que o músico pretende buscar, pretende atingir, que não necessariamente é uma receita de bolo que está amarrado, preso a determinado fabricante ou determinada marca. Ok? Construam seus timbres, deem o seu melhor, e levem para o estúdio, né, o conceito da tua timbragem, levem para o estúdio exatamente como é que você quer construir o teu som. O engenheiro de áudio vai tentar compreender e levar lá a atingir o teu objetivo, né? Entretanto, se você quer buscar um som de um instrumento já consagrado no mercado, utilize esse instrumento para fazer o teu registro, ok? É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Estou aqui para atuar junto com vocês no projeto. Entre em contato aqui com a gente aqui no Estúdio Bis, que a gente vai buscar te atender da melhor maneira. Tá joia? Um abração e até a próxima!